de luz e faíscas, criando um estrondo. Tudo ficou em silêncio e Lian olhou ao redor para ver se estava tudo intacto. Isso era magia real, e parecia para ele que o professor nem mesmo estava um pouco cansado com tal coisa. O professor perguntou se essa era uma explicação bastante detalhada de por que ele estava aprendendo tudo isso, e Lian concordou que era. Leon percebeu que, dada a maneira como estavam ensinando a matéria, o professor Volod agora lhe parecia sob uma nova luz. Se antes ele poderia ter pensado que o professor estava apenas ensinando a disciplina, tirando tudo de um livro e não se incomodando muito, agora o rapaz percebia que o professor estava lhe ensinando muito mais do que ele havia pensado anteriormente. Agora, ele podia contar com Volod para descobrir o que lhe interessava. Ele decidiu fazer uma pergunta sobre como havia usado feitiços de baixo nível antes, mas algo deu errado, as coisas saíram do controle e ele falhou. O professor sugeriu que Lia tinha simplesmente uma grande quantidade de poder, o que também já tinha sido dito por outros professores antes. Leia se perguntou como Volod tinha descoberto a causa tão rapidamente. Certamente, o professor já havia pensado nisso antes e talvez até encontrasse uma solução para o problema. Mas o que ele iria propor agora? Volod se aproximou de Lia e o pegou pela mão, lançando um feitiço de absorção de poder. Ele explicou a Leia que era um feitiço supremo poderoso que os magos usavam para absorver o poder de suas vítimas. Lian se assustou por estar sendo alvo desse feitiço e tentou interromper o professor, mas ele disse para não se preocupar. De repente, ondas enormes apareceram diante dos olhos de Volardi. Imediatamente depois, o professor caiu no chão. Lian correu até ele imediatamente para ver se ele estava bem, e ele disse logo de cara que estava tudo bem. Ele parecia muito cansado. Ele explicou a Lian que queria tirar um pouco de poder dele para facilitar o controle de sua magia, mas não conseguiu porque não sabia que havia tanto poder. Se alguém tem magia em excesso, com o tempo, não consegue controlá-la e perde a consciência. Isso aconteceu com o professor. Porém, o professor Eiragiad, como isso aconteceu com ele? E se de fato Leihan é tão poderoso, o que mais ele pode fazer? Ele pensou que, já que não deu certo, não havia mais nada a ser feito. Mas o professor disse que havia outro método. Ele perguntou a um confuso Leihan se já aconteceu de ele manipular objetos e eles voarem em sua direção. Leihan disse que não se lembrava disso. O professor explicou que é um instinto básico que parece arbitrário, um meio pelo qual, enquanto um objeto e suas forças interagem, ele os controla instintivamente. Leihan imediatamente se lembrou de jogar pedras em suas cabeças, então ele queria fazê-lo subconscientemente. O instinto é uma coisa poderosa e, se Lian pudesse aprender a controlá-lo, poderia aprender a lançar feitiços com objetos. Ele não esperava nada menos de um profissional e não se arrependeu de pedir conselhos a ele. Mas Volod, que não estava muito longe, pegou a esfera em suas mãos e perguntou se Lia estava pronto. Ele não entendia o que o professor queria dele. Quando as esferas começaram a voar pelo ar, ele explicou que estava mirando no queixo dele e que o trabalho de Lian era desviar o golpe com magia de manipulação. Até o último momento, Leihan esperava que o professor estivesse brincando, mas ele começou a atacá-lo. Esta academia nunca deixava de surpreendê-lo. Depois de um tempo, Leihan tentou recuperar o fôlego, e Volod o elogiou, dizendo que ele havia lidado com tudo e agora sabia como usar o truque. Leihan agradeceu ao professor pela lição, embora se repreendesse por sempre se meter em situações assim por causa de sua curiosidade. Volod estendeu a mão e disse a Lian que não havia necessidade de agradecê-lo, pois tudo era fruto de seu trabalho árduo. Era difícil discordar, já que Leihan quase morreu tentando desviar dele. Ele disse que pensava muito bem dele. Então o professor pegou uma bola de ferro do chão e pediu a Leihan para controlá-la. Lia não entendeu o porquê, mas obedeceu ao pedido de Volod. Agora ele estava pedindo para fazer como ele havia mostrado, de cima para baixo em sentido horário e depois no sentido anti-horário. Leihan não era muito bom nisso, mas, mesmo assim, Volod disse que ele treinaria com a bola de ferro a partir de então. Leihan tentou a mesma coisa com uma bola comum e percebeu que estava indo muito melhor desta vez, embora não tenha conseguido fazer isso por muito tempo. Volod disse que os magos crescem acumulando experiência. É para isso que serve a Pedra do Céu Estrelado, mas ela não é mais útil para ele. Então ele deve pegar a bola de ferro e tentar fazer com ela o que acabou de fazer com a bola estrelada. E quando ele aprimorar suas habilidades, ele a testará novamente. Leon não estava feliz com essa tarefa, mas Volod acreditava que existem dois tipos de pessoas, aqueles que ficam presos em situações da vida e aqueles que agem de forma assertiva e feroz. Como Lian, ele tem um grande potencial e poderia se tornar um grande mago. E se ele quiser que isso aconteça, suas lições devem se tornar ainda mais eficazes.
Do lado de fora estava Tisri, a quem Leerhan se aproximou e perguntou se ela havia esperado muito por ele. Ela disse que não muito, mas percebeu que o rapaz não parecia bem e perguntou se ele estava bem. Ele disse que estava bem, embora tivesse acabado de sair da aula do professor Valadi. Ela entregou a ele a batina de sacerdote que ele havia pedido antes, e em agradecimento ele trouxe algo para comer. Mas Tisli recusou a oferta com a justificativa de que seu Deus estava sofrendo até agora, e seria errado para ela comer algo tão bom. Agora Leerhan entendeu por que a irmã Migrido enviou para essa garota. Ela estava absolutamente certa sobre ela. A garota estava convencendo Leerhan de que realmente não valia a pena se preocupar, e que ela poderia dar oferta para alguém que precisasse mais. Ela faria um chá para si mesma agora, e estaria tudo bem. Ao ouvir sobre o chá, Leerhan quis fazer isso ele mesmo, tranquilizando-a de que ele estava interessado em chás. A maioria dos sacerdotes fazia suas próprias bebidas, como o café ou chá amargo. Mas, como ele faria o chá agora? Seria com ele decidir o que teria, e certamente não seria amargo e sem sabor. Isso despertaria todos os sabores. Porém, Tisli percebeu algo incomum em suas ações e perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu que estava fazendo chá conforme a tradição de sua família. Sentindo que havia se intrometido em seus negócios, Tisli se desculpou e decidiu não interferir. Ainda assim, ela ficou surpresa com a quantidade de açúcar que ele colocou. E Leerhan disse novamente que era a receita de sua família e muito incomum. Tisli não queria ser grosseira com ele, então ela apenas observou tudo. Ela não teve escolha senão experimentar. Leerhan disse que era um chá de leite incomum. Tisli provou um pouco e surpreendentemente gostou, porque tinha um sabor completamente diferente de tudo que ela havia bebido antes. Agora Leerhan estava fazendo um tipo diferente de chá, adicionando o que tinha em sua mochila, derramando água fervente sobre ele e chamando de receita da família. Esse último estava mais para uma sopa, e novamente o rapaz disse com compaixão que era a receita deles, e que é assim que fazem em casa. Tisli comeu tudo, e então Leerhan percebeu que, com truques e astúcia, poderia fazer com que ela ganhasse peso. Ele se aproximou dela e disse que, agora que ela viu que não havia nada de errado com a comida, ela teria que vir aqui todos os dias em um horário específico. Ele soou como um vilão, e Tisli pediu a ele que não fizesse isso. Ela agradeceu pelo chá, e eles se dispersaram para suas torres. Enquanto isso, quando todos os estudantes tinham ido para seus dormitórios devido às luzes apagadas e ao toque de recolher, Lia vestiu sua batina e esperou que todos saíssem. Agora, como um devoto sacerdote, ele poderia ir orar na floresta à noite, já que tinha permissão. Com esses pensamentos, ele se afastou dos dormitórios sem se preocupar com nada. Ele não sabia que armadilhas estavam esperando por ele, mas seria cuidadoso. Ele não havia percorrido esses corredores e passagens por muito tempo, desde que havia sido admitido. Como era de se esperar, agora estava vazio. Ele decidiu explorar ao redor, quando de repente viu alguém mais à distância. Parecia um professor usando uma batina. Mas o que ele estava fazendo ali? De repente, a figura se virou para encarar Leerhan, e ele ficou chocado ao perceber que era um aluno da Torre do Tigre. Ele estava se movendo sem fazer barulho. Isso ele estava treinando por uma razão simples. Ele era um homem-rato, uma besta, que era mal vista no Império devido ao estereótipo de que tais indivíduos eram ou ladrões ou desfavorecidos. Ele não queria ser julgado por isso, mas as intenções desse aluno eram óbvias. Ele segurava a chave de algo, o que já levantava suspeitas. No entanto, se tinham objetivos semelhantes. Leerhan se aproximou do aluno e colocou sua varinha em sua garganta, ordenando que ele não se movesse. O aluno olhou para Leerhan com muito medo, e este sorriu para ele. Ele pensou que não seria uma má ideia se unir a esse aluno rato. O aluno se acalmou, achando que algum professor havia se aproximado dele, e Leerhan se desculpou por ter se aproximado tão silenciosamente. Eles começaram a se conhecer. O nome do aluno era Raifor. Ele era um ladrão profissional e pertencia ao grupo Corvo Branco. Mesmo que os estudantes o ignorassem, ele ainda se sentia melhor assim. No entanto, para ganhar a confiança e simpatia de seus colegas, ele começou a procurar onde no prédio da Torre do Tigre havia um depósito de suprimentos. Depois de uma longa busca, ele encontrou uma porta promissora atrás da qual poderia haver uma sala de armazenamento. Graças à experiência de sua vida passada, ele fez a chave sem muita dificuldade. Leerhan o elogiou por isso, e Raifor disse que tinha gastado todo o seu tempo fazendo a chave. Raifor olhou para Leerhan e concluiu que, muito provavelmente, julgando por sua aparência e habilidades, ele era um aluno da Torre do Tigre. No entanto, Leerhan riu e disse que seu nome era Liar Verdunas. Isso surpreendeu seu novo amigo.
pois ele reconheceu o sobrenome como um sobrenome aristocrático. Mas Lehan pediu a ele para não se preocupar tanto, pois ele sugeriu que trabalhassem juntos, o que era muito mais eficaz do que agirem sozinhos. Hayford ainda estava surpreso com a origem de Lehan e perguntou se estava tudo bem, considerando que eram tão diferentes em status. Lehan o tranquilizou, dizendo que foi ele quem sugeriu a parceria, então estava tudo bem. E agora eles não tinham um minuto a perder. Eles se aproximaram da porta e perceberam que ela estava protegida por magia e seria difícil de abrir. As formas convencionais de abrir não seriam fáceis. Então, o olhar de Liam caiu sobre um sinal muito familiar na porta. Ele pediu ao amigo para se afastar da porta e, pegando a chave do bolso, a inseriu na fechadura em uma posição específica, abrindo a porta. Radford perguntou como Liam conseguiu a chave, e Liam lhe disse, sem esconder a verdade, que a havia pegado na caixa do diretor. Mas, na verdade, ele não a tinha roubado. Ele a havia recebido uma vez em uma mensagem do diretor e não poderia imaginar que um dia ela seria útil para ele. Radford nunca parou de admirar seu novo amigo. Ao abrirem a porta, Liam disse que tinham que ter cuidado, pois certamente haveria armadilhas. A escada levava para baixo, e antes de descerem, Radford ouviu barulhos estranhos. Ele se inclinou em direção ao chão e percebeu que eram vozes lá embaixo. Liam sempre se perguntara como a academia recebia entregas externas de qualquer coisa. Deve ter sido através da rota subterrânea durante o retiro da academia, para que os estudantes não soubessem sobre isso. Ele tinha certeza de que os suprimentos estavam lá embaixo em algum lugar, então eles se apressaram, subindo os degraus escuros. Eles não chegaram muito longe, mas já estava muito escuro. Radford queria usar magia de luz, mas Liam o deteve, pois o diretor escondia esse lugar, e eles poderiam ser facilmente pegos. Radford pediu desculpas, mas pensou sobre o comportamento de Liam, que agia como se já estivesse acostumado com essas situações. Radford não havia dito a Liam que até mesmo o príncipe e a princesa eram rumores que o admiravam muito, o que fazia Radford se sentir desconfortável em sua presença. Ele ouvirá os rumores sobre o pássaro que Liam havia subjugado e se perguntava se todos esses rumores eram verdadeiros. De repente, sem que ele percebesse, eles chegaram a um local. Parecia ser uma sala de tesouros, e eles precisavam atravessá-la despercebidos. No entanto, assim que ele pensou nisso, todas as luzes no corredor começaram a se acender rapidamente. Dizem que quando uma pessoa perde um dos seus sentidos,